Galera, a PCX está com 4.532 km rodados. E eu recebi e-mail da Honda informando que está na hora da terceira revisão. E essa terceira seria com 12.000 km ou com 18 meses de uso. Ou seja, eu vou ter que fazer a revisão com a scooter com menos da metade do valor recomendado, né, de quilometragem rodada. Mas vamos lá, né, vamos fazer. Eu vou marcar lá na Honda e depois deixar a moto lá para fazer essa revisão. Vamos ver em quanto que vai ficar, em quanto que vai, como que vai ser, o que vai ter que trocar, enfim, o custo geral, né? E agora eu tô, como vocês viram, como eu não tô rodando muito longe, eu tô fazendo uns vídeos mais curtos para que a galera também não se disperse, né? Muita gente fala que não gosta de vídeo muito longo, mas no caso de uma viagem o vídeo fica longo mesmo, não tem jeito. Como eu não estou viajando, não estou rodando longe, então os vídeos vão ser mais curtos. E aproveitando, vocês que viram um vídeo anterior meu, aliás não foi o imediatamente anterior, mas os outros aí onde eu falei sobre o celular Samsung A55, que é o que eu estou usando, né, o que eu adquiri recentemente. Para quem viu o vídeo, eu reclamei lá que ele não tinha a entrada pro fone de ouvido com fio. Pessoal, não é questão de ser retrógrado, eu estou usando o fone sem fio, né? Porque, claro, não tem entrada, então você não tem como usar. Mas, conforme eu falei, aconteceu numa viagem de busão, de ônibus. Eu estava bem tranquilo ouvindo as músicas lá. E aí, o que aconteceu? De repente, eu tinha dado carga na bateria, mas de repente a bateria acabou. E aí eu passei a viagem sem som, sem música, né? Então é foda. Mas enfim, hoje eu tava vendo um vídeo na Netflix, um documentário que se chama A Conspiração Consumista. E curiosamente, no vídeo, o documentário fala exatamente sobre isso. O que as empresas estão fazendo? Elas estão tirando essa entrada do microfone externo, ou melhor, do microfone com fio. Exatamente para quê? Para que as pessoas usem os microfones sem fio, porque eles têm uma determinada vida útil. Ou seja, lá eles mostram algumas empresas que elas estão blindando os fones de ouvido sem fio, de maneira que ele tem uma bateria ali dentro que ela tem uma vida útil. E dessa forma, com o equipamento blindado, você não consegue retirar essa bateria e fazer a troca. E isso vai levar você ao que? A um gasto maior e a um lucro maior para essas empresas. Então essa conspiração consumista, além desse exemplo que eu estou citando aqui,
ele tem também alguns outros. Por exemplo, uma coisa impressionante, que em Gana tem 30 milhões de habitantes e que por semana, eu não lembro se é por semana ou por dia, eles recebem de doação de roupas 15 milhões. 15 milhões de roupas doadas. E aí a menina fala lá ela mexe com moda, ela falando o seguinte, que não tem, a quantidade de pessoas no mundo é muito menor do que a quantidade de roupas que são necessárias, são consumidas. E aí o que acontece lá em Gana? Como a quantidade de roupa doada é muito maior do que eles necessitam, eles fazem o que? Jogam as roupas, por exemplo, na areia de uma praia. Chove, e aí o que acontece? A chuva leva tudo isso para o mar, gerando uma poluição assim absurda. Isso, aquilo ali acaba sendo distribuído pelo mundo afora, né? E aí outra coisa que eles estavam falando, que com muitas roupas são de poliéster, ou seja, derivado do petróleo. E nesse caso, nós estamos consumindo um verdadeiro veneno, porque isso tudo volta para a natureza, né? O pessoal estava falando lá que não tem. Você acha que tem, quando você fala assim, vou jogar uma coisa fora. Quando você está jogando fora, não quer dizer que você está eliminando a coisa. Ele até brinca, ele fala lá que o local fora, ele não existe. Então você tem que, de alguma forma, isso vai para algum lugar. E isso indo para algum lugar acaba contaminando o lençol freático, porque essas roupas, por exemplo, o plástico, são produtos altamente contaminantes. E aí gerando no ser humano doenças cerebrais, câncer, e uma série de outras doenças. E que essa corrida consumista que a gente tem e que as empresas fazem, né, elas incutem isso em você. Por exemplo, vai ter agora aí a Black Fraud. Aí eu cheguei, tava pensando assim, o que eu vou comprar? Aproveitar, né, que tá barato, o que eu vou fazer? Aí eu vi assim, que eu não tava precisando de absolutamente nada. Mas na hora que você acaba vendo a propaganda lá, né, por exemplo, um produto que custava R$1.000, que você não tinha, não sabia o preço dele antes, aí eles colocam lá por 2.000, divide por 2, vende por 1.000 e fala que está na promoção. Eu sei que cai nessa. Aí eu cheguei à conclusão que você não precisa do produto, mas o fato de falar lá que está na promoção, todo mundo está aproveitando, todo mundo pergunta para você assim, e aí, o que você vai comprar na Black Fraud? Ou o que você comprou? E se a pessoa não compra, ela acaba se sentindo mal. Ou seja, ela acaba consumindo. E galera, aí eles estavam falando lá a quantidade de produtos que são eliminados, que a Terra não tem condições a gente não tem condições. Se continuar do jeito que está, vai ficar cada dia mais difícil.
Outro detalhe lá que eles falam que eu achei assim absurdo é que, por exemplo, as lojas que vendem produtos, por exemplo, como bolsas e etc, vestuário, elas acabam fazendo o quê? Por exemplo, tem muita coisa que não é vendida. E essas coisas que não são vendidas, muitas delas não são reaproveitadas ou doadas. Então o que eles pedem para os funcionários para fazer? Então eles deram um exemplo lá, uma bolsa de grife famosíssima. Eles pedem para os funcionários rasgarem as bolsas, danificarem roupas. Aí você pergunta assim, por quê? E eles explicam. Porque uma bolsa famosa, de marca famosa e tal, eles não querem que, por exemplo, apareça um mendigo usando aquela bolsa que foi doada. Então isso gera um grande problema, aumenta o consumismo, né? Esse consumismo desenfreado que a gente está enfrentando. Ele acaba acontecendo o quê? Por exemplo, lojas como a Amazon. Pessoal, diversos produtos eles mostraram lá. Um exemplo de Lego que não foi vendido. Eles simplesmente colocam para destruir. São vários e vários produtos. Aí você se questiona, poxa, mas por que ao invés de destruir, eles não tentam vender ou não doam? A galera aí estava explicando lá que o custo de realocação desses produtos em outras lojas, para eles ficariam mais caro. Ó, vê se tem lógica um negócio desse, né? É impressionante. Galera, eu tô fazendo um caminho aqui diferente. Eu nunca passei por aqui, eu resolvi fazer uma rota diferente aqui, então não tô andando tão rápido assim, até porque eu não conheço a região aqui. E aí você vê assim uma quantidade, eles filmaram a quantidade de produtos que são destruídos. Aí, por exemplo, outros produtos como notebooks. Notebook contém um monte de peça ali que tem uma série de produtos tóxicos. E aí os notebooks que são colocados para descarte, o cara colocou nele um rastreador. E a partir desse rastreador, aí ele viu que o produto foi para África. E aí depois ele foi para Tailândia. Pessoal, aí na Tailândia há a filmagem, é comprovado. Tá lá o pessoal fazendo o que? Destruir, né? Desmonta o notebook e as peças eles estão lá destruindo com as mãos. E aí naquilo ali uma série de elementos químicos são eliminados. E os caras lá com aquele negócio, sabe, gerando um monte de doença. Então, enfim, para resumir a história, nós precisamos urgentemente
diminuir esse consumismo. Aí mostra lá, né, pessoas recebendo compras da Amazon e tantos outros, né? Tô falando da Amazon aqui porque eu lembrei, né, que lá fala sobre eles. E até nas sacolas aparece a marca. Mas, pessoal, a pessoa recebeu lá não sei quantos produtos, sabe? É muita, mas muita coisa, assim, tudo num dia só. Então, assim, é uma coisa que chama bastante a atenção. E tem um outro caso lá também, de uma menina que ela pega, ela fica vendo exatamente, ela acompanha, né, e denuncia essa questão de descarte. Aí essa questão de descarte que ela estava acompanhando lá, ela estava vendo, por exemplo, questão de alimentos, que o pessoal simplesmente, alguns restaurantes, o que eles fazem? Eles pedem para os funcionários misturarem a comida, mas fazer uma mistura mas bem grande mesmo, para o pessoal não mistura-se tanta comida que o pessoal não vai querer comer. E aí eles pesam aquilo ali e calculam os prejuízos, e aí jogam fora. Então, enfim, é uma situação muito grave, né, pela qual o ser humano, que a gente tem visto aí acontecem as enchentes, uma série de tantos outros transtornos na vida do ser humano. Mas enfim, só para dar um alerta, eu achei a série interessante, a série não, o documentário interessante. Aí quem quiser assistir aí, procura lá na Netflix, A Conspiração Consumista. Tem alguns documentários que você tem até que ficar atento, porque muitos deles querem exatamente o que? A audiência, né? E aí eles procuram em alguns, né, os que agem de má fé, o que eles procuram fazer? É despertar o terror em quem está assistindo, para se divulgar mais e mais. Mas ali nesse caso desse documentário em particular, ele traz exatamente assim, mostra com fatos, né, eles filmam, mostram tudo lá, e aí você vê que realmente está embasado, muito bem embasado. A Tiger GS. Aí ó, o motoqueiro. Aqui a gente em BH você vê muita gente, muito desse modelo de moto. Vem mais uma aí atrás. Essa é 750.
Nossa, agora que eu vi aqui, a placa está sinalizando que eu teria que estar na faixa da esquerda. Mas deu certo. Olha, tem uma cúpula diferente aqui. Que prédio é esse, hein? Não tinha visto esse prédio aqui. Ah, é o Colégio Coração, Sagrado Coração de Jesus. Nossa, só dá quase que bateu ali, ó. Tem um carro parado ali no meio da rua. Porta-mala aberto. Olha lá, tá? Dá pra saber o que eu tô vendo na perna ali. Não, tem um casal lá dentro. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E aí dá trabalho para você passar pro computador, editar e para vocês também assistirem. Beleza? Falou? É isso aí, fiquem com Deus. Hoje é feriado aqui em BH, aliás, feriado nacional parece, né? Da Consciência Negra. É isso aí então, galera. Fiquem com Deus aí.